Sabe, meu querido, às vezes a gente passa por situações na vida que machucam muito a nossa alma, especialmente quando alguém que a gente gosta muito resolve se afastar ou parece que não dá mais valor para a nossa presença. Eu quero te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. Quando a gente some um pouquinho, quando a gente decide ficar em silêncio e parar de correr atrás, algo muito curioso acontece lá dentro da cabeça da outra pessoa. Não é mágica e nem é um desenho animado. É apenas o jeito que o nosso cérebro funciona, de um jeitinho bem simples de entender. Imagine que você tem um doce que gosta muito, e ele está sempre ali na mesa, todo dia, na hora que você quiser. Com o tempo, você nem olha mais para ele, não é? Mas se um dia você chega na cozinha e o doce sumiu, na mesma hora você sente falta e começa a procurar por todos os cantos. É exatamente assim que funciona nas relações humanas. Quando você está sempre disponível, mandando mensagem e tentando agradar o tempo todo, a pessoa acaba esquecendo o quanto você é especial, porque você virou algo garantido, como aquele doce na mesa que ninguém mais repara. Muitas vezes, os homens acreditam que se eles sumirem por um tempo, a mulher vai esquecer que eles existem. Mas eu, a doutora Isabel, te garanto que acontece o contrário. Quando você para de mandar mensagens e de ligar, você cria um espaço vazio, um silêncio que faz a outra pessoa começar a pensar em você sem parar. O cérebro dela acende um alerta vermelho porque ele odeia perder o que já era certo. Ela começa a se perguntar por onde você anda, o que você está fazendo e por que não está mais implorando pela atenção dela como fazia antes. É como se você deixasse de ser um livro aberto, que ela já leu todas as páginas, e se transformasse em um mistério que ela sente uma vontade enorme de desvendar. Esse silêncio que você faz não é para ser ruim ou maldoso. É apenas um convite para ela perceber que você tem o seu valor e que a sua companhia é um presente, não algo que ela pode ter de qualquer jeito, na hora que bem entender, sem fazer o menor esforço para te tratar bem. Mas preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque esse é o segredo para você não sofrer mais. Quando essa pessoa volta a te procurar depois de um tempo, e acredite, ela costuma voltar, nem sempre é porque ela percebeu que você é o grande amor da vida dela de um jeito romântico. Muitas vezes, ela volta porque o ego dela ficou um pouquinho ferido, porque ela quer ter certeza de que ainda consegue te ter de volta se ela quiser. Ela sente um desconforto por não ter mais aquele controle sobre você e precisa preencher aquele vazio que o seu silêncio deixou. Por isso, meu amigo, se ela aparecer de novo, não abra os braços correndo e aceite tudo sem conversar. Você precisa se colocar em uma posição de escolha, entender se ela está voltando porque realmente te respeita ou se é apenas uma curiosidade passageira. O seu silêncio serve para você recuperar o seu poder e mostrar que você é um homem que sabe o seu valor e que não precisa implorar para ser notado por ninguém neste mundo. Sabe, meu querido, quando a gente decide focar na nossa própria vida, o mundo ao redor começa a mudar de um jeito que a gente nem imagina. Eu, a doutora Isabel, sempre digo que o tempo em que você está afastado não deve ser usado para ficar triste, sentado no sofá e olhando para o celular esperando uma mensagem que não chega. Esse tempo é precioso. É como se fosse um ouro puro que caiu nas suas mãos. É o momento de você cuidar do seu corpo, arrumar o seu cabelo, fazer uma caminhada e focar nos seus projetinhos e sonhos que ficaram guardados na gaveta. Quando você começa a evoluir e a se tornar uma versão mais bonita e feliz de si mesmo, as pessoas percebem, mesmo que você não diga nada. É um brilho diferente que a gente passa a ter no olhar e uma confiança que transparece no jeito de andar e de falar. E é justamente esse seu crescimento, em silêncio, que faz a cabeça dela dar um nó, porque ela vê que você não só sobreviveu sem ela, mas que você está prosperando e ficando cada vez melhor. Existe um medo muito comum que as pessoas sentem, que é o medo de serem trocadas ou de perderem aquele lugarzinho especial que ocupavam na vida de alguém. Quando você some e começa a viver coisas novas, a conhecer gente nova e a ter outras prioridades, aquela mulher começa a sentir que o lugar dela na sua vida pode ser ocupado por outra pessoa para sempre. O ser humano gosta de se sentir único e insubstituível, e quando ela percebe que a sua vida continua crescendo e que ela não é mais o centro de tudo, o ego dela é desafiado de um jeito muito forte. Ela começa a pensar: será que ele já me esqueceu? Será que ele não precisa mais de mim? Esse medo de ficar para trás
faz com que ela queira voltar correndo para tentar recuperar o espaço que ela mesma deixou vazio. Mas lembre-se sempre que você está fazendo essas melhorias por você, para o seu próprio bem, e não apenas para provocar uma reação nela. Muitos homens cometem o erro de dar atenção demais, de querer agradar o tempo todo e de estar sempre ali, como se fossem um empregado esperando ordens, por medo de perder a pessoa amada. Mas o que acontece é que quanto mais você dá sem que a pessoa precise se esforçar, menos ela valoriza o seu carinho. É como se você estivesse entregando um presente valioso para alguém que nem abriu o embrulho. O silêncio serve para cortar esse ciclo de dar sem receber e para restaurar o equilíbrio de respeito entre vocês dois. Quando você para de dar essas migalhas de atenção constante, ela se sente vulnerável e percebe que não tem mais o controle total da situação. É nesse momento que ela entende que, para ter a sua companhia, ela precisa te admirar e te respeitar de verdade, e não apenas te usar como uma fonte de atenção sempre que ela se sentir sozinha ou carente. Agora, eu quero que você preste muita atenção porque o verdadeiro desafio começa quando ela decide voltar para a sua vida. Quando ela manda aquela mensagem ou faz um comentário numa foto sua, muitos homens acham que ganharam o jogo, mas eu, a doutora Isabel, te digo que esse é o começo de uma fase que exige muita calma. Você não pode cair na tentação de mostrar logo de cara o quanto você ainda a quer, ou o quanto sentiu falta dela, porque isso te joga direto naquele mesmo buraquinho de dependência de antes. Ela precisa ver que você não é mais o mesmo homem que estava disponível 100% do tempo sem nenhuma reserva. O seu silêncio ensinou a ela que você consegue ser feliz sozinho e que a sua vida seguiu um caminho muito bonito, mesmo sem a presença dela ao seu lado. Por isso, se ela retornar, você deve manter a sua autonomia e não entregar o seu coração de bandeja sem antes ter a certeza de que ela mudou de atitude e aprendeu a te valorizar de verdade. Sabe, meu querido, tem algo que mexe com o ego das pessoas de um jeito bem profundo e que a gente precisa conversar com muita sinceridade. Muitas vezes, a mulher não volta por uma saudade cheia de amor, mas sim porque o ego dela não aguenta ver que você seguiu em frente e que ela não tem mais o controle sobre os seus sentimentos. Quando você some, você corta aquele fluxo de atenção que ela estava acostumada a receber e de repente ela se sente perdida por não saber se você ainda pensa nela. Ninguém gosta de se sentir esquecido ou trocado. E quando você mostra, sem dizer uma única palavra que você cresceu e que não precisa mais dela para ser completo, isso dói mais do que qualquer briga aos gritos. Por isso, fique atento. Ela pode estar voltando apenas para testar se ainda tem poder sobre você, mandando uma mensagem boba ou uma pergunta inocente só para ver se você ainda a coloca em um pedestal. O segredo para você nunca mais perder o controle da sua vida é aprender a agir com uma indiferença saudável, tratando as coisas com naturalidade e sem desespero. Se ela aparecer, testando o terreno, não responda com pressa ou cheio de expectativas, pois isso só serve para alimentar o ego dela e te deixar vulnerável de novo. O verdadeiro desafio não é apenas ficar um tempo sem falar com ela, mas sim manter a sua postura firme quando ela tentar voltar para te controlar. Eu, a doutora Isabel, quero que você lembre que você só deve aceitar alguém de volta se for uma decisão consciente e madura da sua parte, e não apenas uma reação emocional ao desconforto que ela está sentindo. O seu crescimento é para você, para que você seja um homem mais forte, seguro e que saiba que a sua felicidade depende apenas de você mesmo, criando esse mistério que naturalmente atrai o respeito e a admiração de quem está ao seu redor. Sabe, meu querido, quando você se retira de cena, você acaba criando na cabeça dela o que nós chamamos de uma questão em aberto, algo que não teve um fim explicadinho. O nosso cérebro é muito curioso e ele detesta quando uma história fica sem um ponto final bem claro. Quando uma mulher decide se afastar, ela geralmente faz isso achando que tem todo o controle da situação e que, se ela quiser voltar daqui a um mês ou um ano, você vai estar lá, sentadinho no mesmo lugar, esperando por ela. Mas, quando você simplesmente desaparece e não corre atrás para pedir explicações ou implorar por uma segunda chance, você quebra totalmente essa expectativa dela. Esse silêncio cria um incômodo profundo, porque ela não consegue mais prever o que você está sentindo, e essa dúvida mexe com os pensamentos dela muito mais do que qualquer conversa ou discussão que vocês pudessem ter tido. Eu, a doutora Isabel, quero que você entenda que esse vazio que o seu silêncio provoca é uma das ferramentas mais potentes para que alguém volte a olhar para você com respeito.
Enquanto você estava ali, sempre pronto para responder cada mensagem no mesmo minuto, você era previsível e não trazia nenhum desafio para a mente dela. Mas, ao sumir de verdade, você deixa de ser aquele homem que implora por atenção e passa a ser uma incógnita, um mistério que ela não tem mais garantido. É como se você desse um choque de realidade no cérebro dela, que foi programado pela natureza para dar muito mais valor para aquilo que é difícil de conseguir, ou que ela corre o risco de perder para sempre. Esse afastamento não é um joguinho bobo, mas sim uma forma de você se reposicionar na vida, saindo de um lugar onde você precisava dela para um lugar onde você escolhe o que é melhor para você. Por fim, meu amigo, lembre-se de que o seu silêncio precisa ser verdadeiro e vir do fundo do seu coração, focado em cuidar da sua própria caminhada. Se você sumir apenas de mentirinha, ficando o dia todo escondido olhando as redes sociais dela para ver se ela postou algo, você estará enganando a si mesmo e sabotando todo o seu progresso. O vazio real só acontece quando você decide, de verdade, desligar o seu radar dela e ligar o seu radar para as coisas que te fazem feliz e te trazem paz. Quando ela sentir que perdeu o acesso exclusivo ao homem maravilhoso que você é, o valor que ela enxerga em você vai aumentar naturalmente, sem que você precise dizer uma única frase. Mantenha-se firme, cuide da sua alma com todo o carinho e deixe que o tempo mostre quem realmente merece caminhar ao seu lado nessa jornada da vida. É muito importante que você saiba que o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de uma força interior muito grande. Quando a gente para de reagir a tudo o que o outro faz e decide guardar a nossa energia para nós mesmos, estamos dizendo ao mundo que o nosso valor não depende do olhar de ninguém. Esse tempo que você tirou para me ouvir e para refletir sobre a sua vida já é o primeiro passo para você se tornar esse homem mais seguro e respeitado que sempre desejou ser. Lembre-se que cada dia é uma nova oportunidade de se cuidar e de mostrar para si mesmo que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não tenha medo do que o futuro reserva ou se aquela pessoa vai ou não notar a sua ausência, porque o resultado mais bonito de todo esse processo é o seu próprio amadurecimento. Se ela voltar, você estará pronto para decidir com a cabeça fria e o coração tranquilo. E se ela não voltar, você estará tão bem e tão realizado com as suas novas conquistas que nem sentirá mais aquele vazio de antes. A vida tem um jeito muito sábio de afastar quem não nos soma e trazer para perto quem realmente sabe nos dar o devido valor. Então confie nesse processo e continue caminhando com a cabeça erguida. Vou me despedindo por aqui com um abraço muito carinhoso e o desejo sincero de que você encontre toda a felicidade que merece. Não se esqueça de que eu, a doutora Isabel, estarei sempre aqui para conversarmos e para te ajudar a entender melhor os mistérios do coração e da mente humana. Se cuide bem, tire um tempo para respirar fundo, apreciar as pequenas coisas da sua rotina e nunca deixe de acreditar no seu potencial. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e lembre-se sempre: você é muito valioso e o seu silêncio é o seu maior poder.